Esse mês na minha igreja eu resolvi fazer uma série de estudos sobre o que a Bíblia fala sobre bebida alcoólica. A Bíblia fala de bebida alcoólica, o vinho bíblico é alcoólico ou não? E algumas pessoas podem se perguntar, mas por que tratar disso? Por que entrar nesse mérito? Por que tratar desse assunto? E eu trouxe aqui algumas explicações importantes para que justificam, que eu apresentei inclusive à minha igreja, sobre por que entrar nesse mérito, por que entrar nesse assunto dentro de uma comunidade. Então, minha primeira explicação para isso é que quando você adentra a questões como essa, você automaticamente está entrando dentro do mundo da ética cristã. E o povo de Deus precisa entender como funciona a mentalidade bíblica quando o assunto é moralidade. O que é certo, o que é errado, o que fazer, o que não fazer. Ao entrar no assunto do vinho, ao entrar no assunto da bebida alcoólica, eu estou adentrando num assunto extremamente prático sobre, por exemplo, como tomar decisões, o que levar em conta na tomada de decisões. Por exemplo, a pergunta: o cristão pode beber ou não? Quando você coloca isso dentro do assunto ético, você entende que essa é uma pergunta que não pode ser a única pergunta orientadora para a tomada de qualquer decisão. Então, perguntar para a Bíblia: o cristão pode beber? A Bíblia certamente vai responder: eu creio que sim. O cristão pode beber, mas essa não é a única pergunta orientadora, não é a única resposta que vai te dar indício para chegar a uma conclusão sobre determinado comportamento. Você precisa adentrar a outros questionamentos sobre qual a sua intenção, onde você está, quem você é, onde você está, quais são os efeitos desse comportamento para o reino, o que isso expressa do reino, enfim, uma série de questões envolvendo visão missional, envolvendo nossa identidade em determinados ambientes. Tem uma série de coisas que devem ser levadas em conta. Então, ao entrar no assunto vinho, eu estou entrando no assunto ética, que é um assunto extremamente importante para o cristão, principalmente para criar uma mentalidade bíblica quando o assunto é moralidade na escritura, tá? Segunda razão que eu coloquei aqui, ao entrar nessa questão, nós estamos adentrando no que a gente poderia chamar de modelos de espiritualidade. Ao longo da sua história, a igreja do povo de Deus, as várias tradições cristãs, elas deram ênfases diferentes, né, em modelos de espiritualidade. Algumas comunidades, alguns povos ou momentos históricos do povo de Deus, a ênfase estava mais, por exemplo, em comportamentos mais abstêmicos. Em outros, você vai encontrar um entendimento equivocado da graça de Deus, né? A graça de Deus justificando certos comportamentos, inclusive imorais. Você encontra isso no início da igreja, Paulo combatendo o comportamento asceta em Colossenses, a proibição de certos alimentos em 1 Timóteo. E você vai encontrar também Judas e 2 de Pedro combatendo um comportamento libertino. Nós não queremos nem um comportamento asceta, nem um comportamento libertino. E é esse modelo bíblico de espiritualidade cabe muita coisa. Então, para muitas pessoas, por exemplo, que estão mais inclinadas para o lado mais asceta da vida cristã, essas pessoas, elas, por exemplo, vão dizer, até reconhecer que a Bíblia fala de vinho, fala de ah, que o vinho é alcoólico, mas vão dizer, olha, mas eu acho que o melhor comportamento é a abstinência mesmo. Observe que ele está entrando num mérito de valor, dizendo esse comportamento é melhor do que esse outro comportamento. Quando a Escritura vai dizer que você encontra, sim, a espiritualidade na alegria, no beber e no comer diante de Deus. Nessa luta e nessa questão toda envolvendo bebida alcoólica, na Escritura, um texto que é fundamental para lidar com isso é Deuteronômio 14. E ali é interessante como você tem uma mentalidade israelita, ou judaica, melhor dizendo, ah, da espiritualidade, onde você tem ali pessoas bebendo, Deus incentivando pessoas a beber e a comer diante dele, no templo, para aprenderem a temer a Deus, né? O conceito de temor a Deus é um conceito gigantesco, é um guarda-chuva que guarda ali adorar a Deus, está envolvido, amar a Deus, respeitar a Deus. E é interessante como em Deuteronômio 14, você, ao beber e ao comer diante de Deus, você aprende a temer a Deus. Na cabeça de muita gente isso não entra. Quando você entra no assunto de vinho, bebida alcoólica, a ideia de que possa ampliar o entendimento do povo com respeito a modelos de espiritualidade. Entender que cabe jejum, que cabe momentos de solitude, cabe momentos de alegria e, enfim, ampliar o modelo de espiritualidade.
A terceira razão que eu listei aqui é a unidade do povo de Deus. É interessante que a gente não consegue perceber o peso, a importância e os efeitos negativos quando alguém diz algo do tipo: beber não é coisa de crente. Quando eu digo isso, eu estou criando um limite, eu estou estabelecendo fronteiras identitárias. O cristão não pode fazer isso ou pode fazer aquilo. Quando eu faço isso, eu entro num ambiente ou entro num comportamento, melhor dizendo, de exigir alguma coisa. Você não pode fazer isso ou você deve fazer aquilo outro. E é interessante quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele entra nessa questão, e a grande luta de Paulo lá não é somente a questão da circuncisão, mas como algumas pessoas estavam exigindo a circuncisão. E ao fazer isso, eles estavam maculando a liberdade que o evangelho dava. Se a Bíblia não condena a bebida alcoólica, e eu digo que é crente não pode beber, eu estou entrando numa limitação perigosíssima, porque eu estou maculando a liberdade que Deus deu. Tá? Aqui eu separei uma passagem em Gálatas, que diz o seguinte: essa questão surgiu porque alguns falsos irmãos infiltraram-se no nosso meio para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, com o fim de nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante. Por quê? Ou melhor, para quê? Para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Há uma liberdade dentro do Evangelho, a mensagem do Evangelho. Essa liberdade gera aquele comportamento paulino lá em 1 Coríntios capítulo 9, né? Que se ele se faz judeu, ele se comporta de várias formas, porque existe essa elasticidade dentro do Evangelho. Mas o ponto para mim mais importante é que quando você usa isso como marca identitária, você está limitando e maculando a liberdade do Evangelho. Isso é muito perigoso. Outra razão é que o povo precisa crescer. A visão, pelo menos a minha realidade, na tradição evangélica, dentro da minha própria realidade, da minha comunidade, eu percebo que existe uma inclinação maior ao ascetismo, né? E como se o ascetismo, manifestações de ascetismo fossem marcas de maior espiritualidade, maior compromisso com Deus e tudo mais. Então a igreja precisa maturar, e maturação dói. Então você vai tocar em assuntos que são complicados, sim, mas percebe que isso tem desdobramentos gigantescos com respeito a coisas fundamentais, como unidade da igreja, evangelho e tudo mais. A outra razão que eu coloquei aqui é a onipresença do tema. Não tem como você fugir desse tema. Tá? Está nas ruas, está na conversa, está na faculdade, e em algum momento isso vai chegar, tanto na sua vida social, como na sua leitura. Você vai estar lendo a escritura e a palavra vinho vai estar aparecendo várias e várias vezes. Algumas traduções vão colocar bebida forte ou expressões desse tipo. Então, você não tem como fugir disso. Você vai tomar a ceia e você vai ter lá um cálice. Por que um cálice? Porque Deus escolheu um cálice de vinho e não água, por exemplo. Existe alguma conexão entre esse vinho aqui e o vinho de Isaías 25, que descreve a realidade eterna e fala do vinho envelhecido. Por que isso? Então não tem como você fugir. Essa onipresença do tema, tanto na escritura como na vida social, também tem implicações para o evangelismo. Então muita gente se perde no processo de evangelização ah, em assuntos secundários, inclusive como esse, por exemplo, a bebida alcoólica, e fica se perdendo, se desgastando. O cristão pode beber e tal, quando você deveria estar focalizando na cruz, na ressurreição, no perdão dos pecados, na vida eterna. E se isso está resolvido com você, isso não vai ser o tópico mais importante. Você não vai estar apresentando uma agenda moral no processo evangelístico, entendeu? A outra razão, e por último aqui, é que aprimora o nosso entendimento de vício. Quando o assunto é vício, é interessante como alguns cristãos, eles pensam mais como, sei lá, o AA, do que como a própria escritura. O caminho da escritura é o caminho da moderação, em tudo. Absolutamente tudo. É interessante como as pessoas dizem assim, mas isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. E evidentemente é perigoso, o álcool é perigoso. É fato, o sexo também é perigoso, o dinheiro é perigoso, o poder é perigoso, mas as pessoas não. Eu não consigo ver cristãos propondo abstinência, né, total de sexo, abstinência total de dinheiro, por exemplo. Tudo são coisas que são poderosas. O caminho bíblico sempre é o caminho da moderação. E propor a moderação dentro de uma comunidade é sempre o caminho mais difícil. O caminho mais fácil sempre é da proibição, ou de não tocar no assunto, evitar o assunto.
O caminho da moderação é o melhor caminho, mas também é o caminho mais difícil a se colocar, ok? Por último, eu queria trazer aqui uma indicação bibliográfica, livro do meu amigo pastor Marcelo Berti, O Cristão Pode Beber, um livro muito interessante, muito bom. Se você der aí uma pesquisa na internet, vídeos, você vai encontrar muita gente falando bobagem sobre vinho, muita gente apelando para o hebraico, para o grego, evitando Deuteronômio 14, evitando Isaías 25, evitando uma série de passagens bíblicas que deixa bem claro que o vinho bíblico era alcoólico. E o pastor Marcelo Berti faz um trabalho maravilhoso que vai poder te ajudar a lidar com essas falácias que você encontra aí nesse mundo de muitas vozes. É interessante você ter uma voz equilibrada, aprofundada. Tem passagens aqui, tem parágrafos desse livro que eu claramente percebi. Aqui ele trabalhou muito. Um parágrafo especial ele fala do uso das palavras, por exemplo, no período do primeiro século para o que seria o suco de uva e vinho, um parágrafozinho, mas certamente exigiu muito dele. Então, um trabalho que vale a pena, no meio de tantas vozes, ouvir a voz de uma pessoa experimentada e compromissada com a palavra de Deus. Lembrando que o cristão pode beber, a pergunta do livro aqui, para mim a resposta é sim, ele pode. Mas lembrando, voltando para o primeiro tópico que eu coloquei aqui, essa é uma pergunta no meio de várias perguntas quando o assunto é ética cristã, ok? Deus abençoe sua vida, sua caminhada com o Senhor.